O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo jejum. Então alguns perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os teus discípulos não fazem? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum. Mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasgão fica maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos, e o vinho e os barris se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna. Amém. Olha, meu querido irmão, irmã, o Evangelho de hoje nos convida a fazer jejum. O jejum, ele é muito importante. O jejum, ele tem um preceito, não é? Na sexta-feira da Paixão, na quarta-feira de cinza, que já está avizinhando aí, está chegando, não é verdade? Mas o jejum, meus queridos, nós precisamos então perceber o valor do jejum e como nós devemos agir quando nós fazemos jejum. Jesus aqui no Evangelho, ele vai dizer assim: olha, enquanto o noivo está com vocês, vocês não precisam jejuar. Mas haverá dias, haverá tempo em que o noivo não vai estar. Esse noivo é o próprio Jesus. Jesus anda pelo mundo, faz os milagres, faz a cura, multiplica os pães, não é? E nós precisamos ir atrás de Jesus, nós precisamos ouvir a sua palavra, nós precisamos colocar a sua palavra em prática, e uma das suas palavras é esta: jejuar, não é? A igreja nos chama a jejuar, a fazer abstinência de carne toda sexta-feira, sobretudo, não é, fazer jejum, como eu já disse, na sexta-feira da Paixão, na quarta-feira de cinzas, e nos orienta, não é? Muitos fazem também na quarta, na sexta é mais indicado, não é? Eu até faço abstinência de carne, eu não como carne, não é? Na sexta. Mas, meus queridos, o jejum, essa abstinência, ela tem que ter um sentido, e um sentido, vamos dizer assim, espiritual, um sentido evangélico. Não adianta, meu querido irmão, irmã, eu fazer jejum às sextas-feiras, eu abster de carne na sexta, que seja na sexta-feira da Paixão, que seja na quarta-feira de cinzas, que seja nas sextas-feiras, não é? Do mês, da semana, se nós não estivermos com o noivo, se nós não estivermos ligados diretamente com Jesus. Olha, não adianta não adianta nós querermos ensinar o outro a fazer jejum, se essa prática, se esse jejum não for em reconhecimento desse Deus que nos ama, desse Deus que sacrificou a vida por cada um de nós. Olha, meus queridos, Jesus, eu sempre gosto de dizer, é o caminho, é a verdade, é a vida.
E o jejum é para nos arremeter à verdade, é para nos arremeter a Jesus, ao caminho que nos leva à salvação. Quando nós fazemos jejum, é porque nós amamos Jesus, é porque nós queremos, vamos dizer assim, amenizar o seu sofrimento com esse simples sacrifício que nós fazemos. Por isso que Jesus vai dizer assim, bem claro aqui, enquanto eu estou com vocês, não precisa jejuar. Aqui no jejum, não é de João Batista, aqui dos fariseus, era um jejum assim mais legalista, era de acordo com a lei, mas o cristão, ele tem que estar acima da lei. O cristão, ele tem que estar unido a Jesus. Porque, meus queridos, só assim esse jejum que nós fizermos terá sentido. Olha aqui no Evangelho, vai terminar assim bem claro para nós. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupas velhas, porque o remendo novo repuxa o pano e a roupa se rasga. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos e o vinho e os barris se perdem. Por isso, vinho novo deve ser colocado em barris novos. Nós não devemos estar apegados àquela lei, no jejum pelo jejum, porque nós precisamos agora viver um jejum espiritual. E não adianta, meu querido, nós queremos ensinar o outro, falar para o outro como que ele deve se comportar, como que ele deve fazer, se antes nós não o catequizarmos. Ele não vai entender. Ele vai ser como esse remendo novo numa roupa velha. Não podemos exigir do outro uma postura evangélica sem antes catequizá-lo, sem antes mostrar para ele o sentido pleno desse jejum. Senão, é como que colocar vinho novo em barris velho. O vinho novo vai arrebentar o barris velho. Muitas vezes as pessoas fogem da igreja, muitas vezes as pessoas fogem da doutrina porque acha pesado demais, porque isso não é para mim, eu não dou conta disso. É porque a gente tenta colocar na cabeça das pessoas o comportamento de um cristão batizado. Mas primeiro, meus queridos, nós temos que ir passo a passo, catequizando, evangelizando, mostrando o valor do jejum, como proceder diante de um jejum, qual é o objetivo que a gente quer com aquele jejum, porque quando a pessoa for então praticá-lo, ela vai praticar com aquela confiança de que ela faz porque ama a Deus, porque conhece a Jesus, vê o seu sofrimento por nós, vê a sua entrega na cruz por nós, vê a ressurreição que ele trouxe para que também aqueles que creem possam ressuscitar. Por isso, meus queridos, vamos ensinar e vamos fazer jejum, mas na certeza de que o jejum é para a nossa salvação, é para reconhecer o sacrifício de Jesus no nosso sacrifício também. Às vezes as tribulações do dia a dia, doença, não é verdade? Que nós ofereçamos tudo isso para a libertação do outro, para a cura do outro, para a cura da humanidade, para a libertação da humanidade. Vamos fazer jejum em reconhecimento à misericórdia de Deus por cada um de nós, amém? Que assim seja, amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, vamos juntos levar esta palavra àqueles que ainda não sabem o sentido do jejum, o sentido de uma penitência, o sentido de um reconhecimento que Jesus é caminho, é verdade, é vida. Amém.